E o Internacional pensa em um novo lateral direito, Mariano, jogador de 38 anos, finalista da Libertadores da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro e que está livre no mercado. O jogador, segundo informações da Rádio Gaúcha, foi sondado pelo Internacional. Quero te trazer mais detalhes neste vídeo sobre essa situação. Mas quero te falar também sobre Wanderson e sobre uma novidade quanto à negociação e a possível ida dele para o Palmeiras. E quero te falar também sobre D'Alessandro, que teve muito seu nome falado durante essa semana após o jogo contra o São José e também saindo em defesa do próprio Internacional do condicionamento que estão tentando fazer em cima da arbitragem, em função que nessa partida contra o São José houve mais 2 intervenções corretas do VAR, mas que a gente sabe que o outro lado está falando bastante. Então, antes de começar esse vídeo com novas informações, bora a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o nosso Inter, porque eu quero te trazer uma informação de última hora, que é sobre a questão do Ramon, lateral esquerdo do Olympiacos. Enfim, fechou a contratação e não é por empréstimo. O Inter está comprando de maneira definitiva o lateral esquerdo de 23 anos da equipe grega. Sim, o Inter vai resolver o seu problema por um todo. Assim como está comprando, já comprou Alexandre Bernabei, o Inter também está comprando o Ramon por 3 anos. Sendo assim, o Inter tem o seu problema da lateral esquerda resolvido, teoricamente por um bom tempo, tendo Bernabei como titular e Ramon agora em definitivo como reserva. Lembrando, o Botafogo tinha feito uma proposta também em definitivo e o Olympiacos até tinha aceitado, mas o Ramon preferiu que o Colorado tivesse essa grande possibilidade, porque foi o clube que chegou primeiro e ele optou por jogar no Internacional ao invés do Botafogo. E essa é uma informação de última hora que eu quero te trazer. Inclusive recebi agora há pouco essa informação e até o final da semana ele deve chegar em Porto Alegre. A tendência é que, inclusive, para o jogo de Inter e Avenida, ele já possa assistir o jogo diretamente no estádio Beira-Rio. E quem sabe esteja à disposição do técnico Roger Machado para o clássico Grenal, tá bom? Agora sim, começando com mais informações sobre o Internacional, mas eu só quero te falar antes que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem a melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o nosso Colorado. E eu quero abrir aqui falando sobre a situação do Wanderson e sobre uma novidade nesta questão. A primeira parte dessa situação do Wanderson é exatamente o seguinte, tá bom? O Wanderson tem essa possibilidade para o Palmeiras, ele já aceitou, inclusive, porque o Palmeiras subiria o salário do que ele ganha no Internacional. Hoje no Inter, ele ganha 900 mil por mês, quase 1 milhão. No Palmeiras, ele passaria a ganhar R$1 milhão e seria um pedido do próprio técnico Abel Ferreira, porque teria uma possibilidade, inclusive, de ser titular por lá. Isso aí já teria agradado, inclusive, o próprio Wanderson. A grande questão dessa negociação é que Inter e Palmeiras precisam entrar em um comum acordo. A primeira parte do acordo, ela já foi estabelecida, que era o quê? A primeira exigência do Inter, o Palmeiras já topou, que é perdoar a dívida do Bruno Tabata. O Inter, na metade do ano passado, comprou o Bruno Tabata do Palmeiras e acabou não pagando em função das enchentes e por isso gostaria de abater agora nessa situação do Wanderson. Palmeiras topou, todo o valor do Bruno Tabata vai ser abatido. Lembrando que Bruno Tabata foi comprado por 4 bilhões de dólares. A segunda questão era o seguinte, o Inter ainda deve o Krasnodar da Rússia da compra do Wanderson lá atrás de 2022. 2 parcelas, 1,5 milhão de euros, é o que o Inter deve. E o Palmeiras teria que arcar com este valor. O Inter gostaria que o Palmeiras pegasse essa dívida para si, ou seja, pagasse ao Internacional 1,5 milhão para o Inter repassar para a equipe do Krasnodar da Rússia. É aí que está o imbróglio desta negociação, porque o Palmeiras topou perdoar a dívida do Tabata,
mas o Palmeiras não quer pagar uma compensação financeira. Não quer, por exemplo, pagar 1,5 milhão de euros, que seria de uma dívida do Inter com o Krasnodar, que não tem nada a ver com eles. Então, nesse momento, a situação está assim, e por isso que ela ainda não avançou. O Wanderson já aceitou, o Inter já aceitou negociar, mas ainda depende do aceite do Palmeiras por parte dessa dívida do Krasnodar. Lembrando que o Wanderson tem contrato terminando no final deste ano e na metade do ano já pode assinar um pré-contrato. Uma outra situação que eu quero te falar também é sobre Mariano, lateral direito, porque segundo a Rádio Gaúcha, o Internacional sondou o Mariano, jogador que na temporada passada jogou pelo Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, jogou muito bem a final da Libertadores, diga-se de passagem, foi um dos melhores do Atlético. Mas esse não é o ponto. O grande ponto é que o Inter busca um lateral direito, o próprio Mazuco confirmou isso, mas a grande questão é que a busca do Inter por um lateral direito nesse momento acontece graças à lesão do Bruno Gomes. Só que o Inter já tem 2 laterais direitos no plantel, né? Que é o Brian Aguirre e também o Nathan Santos, mas são 2 jogadores que a gente já percebeu que são teoricamente insuficientes. A partir disso, o Inter tá indo atrás de um outro lateral, de uma maior envergadura. E o Mariano, esse cara, um cara que jogou anos no futebol europeu, jogou muito tempo na Turquia, jogou muito tempo no Sevilha da Espanha, inclusive sendo companheiro do próprio Fernando. Eles foram, inclusive, campeões juntos da Europa League. A gente sabe que já é um jogador com uma idade avançada, mas que vai jogar no Inter até um certo período. Até o Bruno Gomes voltar de lesão, e depois ele passa a ser reserva, e depois, quem sabe, até se aposenta. E seria uma possibilidade de contratação o nome do Mariano. O nome do Landázuri, esse bem mais novo, esse com 27 anos e que também está livre do mercado, é uma possibilidade. A grande questão é que o Inter não quer gastar com lateral direito, até porque já gastou 10 milhões de reais com o Brian Aguirre, e o Inter não tem muito dinheiro nos cofres. Então essa questão ainda do Mariano, sendo um jogador que está livre no mercado, um jogador de envergadura, apesar de que uma idade avançada, acaba agradando o Inter nesse sentido. Outra situação que eu quero trazer agora, e o último ponto desse vídeo, é sobre D'Alessandro, que todo mundo sabe o condicionamento que está sendo feito em cima da arbitragem, nem vou me abrir muito para falar sobre essa situação, mas a gente sabe que nesse momento estão tentando criar uma narrativa que o Campeonato Gaúcho está comprado e que ele já é do Internacional em função das 3 primeiras rodadas terem tido, entre aspas, né? Entre aspas, não. Teve 3 pênaltis para o Inter, mais o lance que acabou resultando na expulsão de um jogador do São José. E aí estão criando uma narrativa em cima disso. E o D'Alessandro está cobrando bastante, cobrou bastante pessoas da imprensa para falar essa situação, e obviamente ele está completamente correto. E ele vem sendo muito bombardeado nesses últimos dias, e o bastidor do Inter está cada vez mais se ligando nessa narrativa que está sendo criada. Tanto que o Inter já se pronunciou por meio do seu perfil oficial, fazendo inclusive brincadeiras quanto a isso. O vice-presidente de futebol do Internacional, José Alves Visol, voltou a se pronunciar por meio da sua rede social, por meio do seu Twitter, também reiterando essa questão e essa pressão que está sendo feita. O presidente da FGF, da Federação Gaúcha de Futebol, também já se pronunciou e disse que quem continuar falando dessa situação vai ter que responder de maneira judicial. Então, o próprio presidente da federação, e a gente sabe que em muitos momentos a própria federação já nos penalizou. Então é uma questão que também está acontecendo, o Inter está muito atento a esse bastidor, e principalmente esse condicionamento que está sendo feito, até porque tem um Grenal na semana que vem, e a gente sabe muito bem até que ponto eles querem chegar, né? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais, valeu, falou e foi!